Olá, aluno! Eu sou a professora Keren e é com imenso prazer que eu apresento a vocês este meu mais novo projeto, que é trabalhar o PET 300 anos em comemoração ao aniversário de Minas Gerais em forma de quadrinhos. Espero que vocês gostem, porque eu fiz com muito carinho para vocês. Mas antes de iniciarmos a historinha, não se esqueça de curtir este vídeo e de se inscrever no meu canal, ativar o sininho e em todas as notificações. Assim você receberá o próximo vídeo que eu fizer. Vamos lá então aprender um pouquinho sobre as belezas, a cultura e as riquezas do nosso estado? Vem comigo! Oi, Daniela, tudo bem com você? Ai, Querinha, nada bem, viu? Mas o que houve? Você acredita que a minha professora me passou um trabalho para fazer sobre a história de Minas Gerais? E eu não estou achando nadinha nesses livros. Ah, fica tranquila. Eu tive uma professora de história, a Terezinha, lá na escola José Castro de Araújo, que era ótima, e ela me explicou tudo sobre Minas Gerais e eu posso te ajudar. Sério? Nossa, como é bom ter amigos, viu? A professora Terezinha nos contou que os portugueses não descobriram o Brasil, mas eles conquistaram. Como assim? E quem que descobriu o Brasil? Os índios já moravam aqui quando os portugueses chegaram. Então, a chegada dos portugueses ao Brasil representou mais uma conquista do que uma descoberta. Mas os índios não iam entregar o território assim tão fácil. Houve inúmeros conflitos, muitos índios morreram, ou no confronto com os portugueses, ou por doenças trazidas por eles, porque os índios não tinham contato com tantas doenças. Além do mais, muitos índios foram escravizados pelos portugueses, porque eles precisavam de mão de obra para explorar as riquezas do Brasil. E a única mão de obra disponível era a indígena. Nossa, Querinha! Coitado dos índios! Pois é, quando os portugueses chegaram no Brasil, não acharam ouro e metais preciosos no início. A única riqueza que acharam era o pau-brasil, que dava uma tinta muito utilizada para tingir tecidos. Os índios retiravam as árvores das florestas próximas ao litoral e colocavam-nas nas caravelas portuguesas, em troca de espelhos e bugigangas que não tinham valor comercial para os portugueses. Essa troca de árvores de pau-brasil que os índios faziam em troca de bugigangas, espelhos ou armas dadas pelos portugueses era chamada de escambo. Mas quando o pau-brasil estava sendo extinto e os índios perceberam que os portugueses não eram tão bonzinhos assim, eles não queriam mais ser explorados. Então, os colonizadores portugueses utilizaram-se de ameaças, da força física e da propagação de doenças para forçar os índios a trabalharem para a coroa portuguesa. Várias tribos foram dizimadas por conta do conflito com os portugueses ao recusarem o trabalho escravo. Muitos índios fugiram para o interior do Brasil, evitando ser escravizados. Mas e aí? Se estava acabando o pau-brasil, os portugueses foram embora então? Não, claro que não, né? Eles queriam procurar ouro e outras riquezas. Então,
começaram a plantar cana-de-açúcar, porque valia muito dinheiro no comércio europeu. Como os índios eram muito difíceis de escravizar, eles começaram a utilizar a mão de obra escrava que vinha da África. Logo depois, alguns aventureiros portugueses, chamados de bandeirantes, foram desbravar o interior do Brasil em busca de ouro. E uma dessas expedições acharam ouro na região que hoje é localizado o estado de Minas Gerais. Nossa! Então moramos num estado muito rico. Sim, no início da descoberta, muita gente veio para cá em busca de riquezas. A população nesse momento era formada por brancos, que eram portugueses vindo de Portugal e de outros pontos do território colonial. A população negra africana era formada pela mão de obra escrava, que vinha da África e formava a maioria da população necessária para o trabalho nas minas de ouro. E também era formada uma pequena parte por mulatos, que são os descendentes de africanos e europeus. É importante lembrar que a miscigenação desses povos deu origem à população de Minas Gerais. Nós somos descendentes de portugueses, índios, africanos e mulatos, ou seja, de uma mistura de povos, raças e culturas. Nossa, mas que interessante, Clarinha! Mas e esse ouro foi explorado assim, sem a coroa portuguesa querer fiscalizar? Claro que não! Inúmeras taxas e impostos foram criados para evitar sonegação e contrabando deste ouro. Aqueles que eram pegos com o ouro ilegal, sem ter pagado o imposto, sofria duras penas, podendo até ser degradado, ou seja, enviado à força para o território africano. E a população, então, ficou muito revoltada com a coroa portuguesa, principalmente os fazendeiros rurais e donos de minas, porque eles queriam pagar menos impostos e ter mais participação na vida política do país. Nossa! E o que aconteceu? Uma guerra? Revoltas! Muitas revoltas contra a coroa portuguesa. Uma delas foi muito importante, é a Inconfidência Mineira, que transformou-se em símbolo máximo de resistência para os mineiros. Esta revolta foi organizada pela elite socioeconômica de Minas Gerais, ou seja, de pessoas ricas, e acabou sendo descoberta pela coroa portuguesa antes de ser iniciada. O movimento não chegou nem ao ponto de ser iniciado. Sabe por quê? Antes mesmo de sua deflagração, tinham denúncias que levaram ao conhecimento da coroa que uma conspiração acontecia. Um dos participantes da revolta, o Silvério dos Reis, devia grandes somas de dinheiro à coroa portuguesa e acabou denunciando o movimento organizado pelos Inconfidentes como uma forma de ter as suas dívidas perdoadas. Nossa, Clarinha! E o que aconteceu com os conspiradores? Foram presos e interrogados pela coroa portuguesa. Todo o processo de julgamento dos presos por envolvimento na conspiração estendeu-se durante 3 anos e foi uma demonstração de poder da coroa, como forma de desencorajar outras conspirações do tipo. Vários dos envolvidos foram condenados por morte na forca, mas a Dona Maria, rainha de Portugal, perdoou
todos os condenados. Ai, que bom! Não, peraí, eu não terminei. Menos um, o Tiradentes, que acabou sendo enforcado no dia 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro. Nossa, Querinha! Isso mesmo, ele foi esquartejado e partes do seu corpo foram espalhadas pela estrada que ligava o Rio de Janeiro a Minas Gerais, para servir de lição e evitar que novas conspirações ocorressem. Olha que interessante, Querinha! Pois é, Daniela. A bandeira da Revolução da Inconfidência Mineira inspirou nossa bandeira do estado de Minas Gerais. A nossa bandeira é composta por um triângulo vermelho sobre o fundo branco, contornado pela expressão em latim Libertas quae tamen, que é o lema da Inconfidência Mineira, que significa liberdade ainda que tardia. O triângulo remete à Santíssima Trindade e foi proposto por Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, um dos participantes do movimento da Inconfidência, que buscava a libertação da coroa portuguesa. Já a frase em latim, ela foi proposta por Alvarenga Peixoto, que era outro inconfidente, e foi retirada de um versículo do poema romano Virgílio. A bandeira ela é composta por 3 cores, branco, vermelho e preto. Nossa, Querinha, você explica de maneira tão simples. Eu estou amando conhecer a história de Minas Gerais. Outro símbolo do nosso estado é o brasão, ou também chamado de escudo. Ele é formado por elementos que simbolizam as maiores riquezas da época de sua primeira instituição, a mineração e a agricultura. A luminária utilizada pelos mineiros sobre 2 picaretas simboliza a atividade mineradora, e os 2 ramos grandes de café e 2 ramos pequenos de fumo de cor verde, com flores vermelhas arroxeadas, a atividade agrícola. Estes elementos estão sobre uma estrela vermelha, que é a cor também presente na bandeira do estado, assim como os dizeres libertas quae tamen, que é uma expressão latina traduzida como liberdade ainda que tardia, que era o lema da Inconfidência Mineira. Acima da estrela do brasão, na parte inferior do escudo, corre uma faixa com a inscrição Estado de Minas Gerais, e num laço abaixo dela a data da primeira Constituição do Estado, que foi 15 de junho de 1891. O brasão ele é usado no alto de edifícios das repartições públicas estaduais, nas escolas, nos quartéis e em parlatórios de cerimônias oficiais do Estado de Minas Gerais. Nossa, muito obrigada, Querinha, por compartilhar tantas informações e ensinamentos comigo. Imagina, Daniela, amigos são para se ajudar mesmo. Tem outros assuntos muito legais para eu te contar, mas eu vou poder deixar só para outro dia. Eu tenho que voltar para casa agora. Outro dia te conto mais sobre Minas Gerais, tá bom? Tchau, Daniela! Tchau, Kelly! Muitíssimo obrigada! Muito obrigada, pessoal! Se vocês gostaram dessa historinha, não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Assim, quando eu postar a próxima história em quadrinhos, vocês receberão uma notificação lhe avisando. Um super beijo para vocês e até a próxima historinha em quadrinhos!